Curiosamente, nas últimas horas tivemos indicações contraditórias, não é? É verdade. Contraditórias, porque, por um lado, tivemos sinais de que eh, o governo Sombra, com os seus altos e baixos, com os seus problemas, já lá falaremos deles, pode ter vida própria. Por exemplo, foi significativa a forma como Tiago Moreira de Sá tomou posição nesta questão do reconhecimento da Palestina, primeiro no Twitter e hoje num artigo que, aliás, nós publicamos aqui no Observador. Ministro Sombra dos Negócios Estrangeiros. É o Ministro Sombra dos Negócios Estrangeiros e que, portanto, é alguém que veio do PSD, que tem uma carreira académica, que não fala, enfim, de qualquer forma, não é? Portanto, tinha um prestígio próprio, é uma pessoa que tinha uma vida própria e que tomou uma posição com clareza, mas temos isso de um lado do tabuleiro, do outro lado do tabuleiro temos a demissão de Mitar Ribeiro, que era portanto já tinha tido alguns aparentes choques com Ventura, ninguém percebe bem porque é que ele renuncia ao lugar de deputado, não é? Sai do lugar de deputado. Há uma especulação de que terá a ver com uma frase que está num livro editado agora sobre o Chega por um jornalista do Porto e que ele terá dito numa entrevista em 2021 que André Ventura seria limitado ou teria limite, qualquer coisa desse género. Epá, não sei se é isso, não é isso, não sabemos. Talvez daqui a uns tempos consigamos perceber melhor o que se passou. Não é a primeira vez que há algum conflito entre Mitar Ribeiro, que era desde o início, enfim, sem ter a projeção de Tiago Moreira de Sá, mas era alguém que também tinha enfim, ele era professor do ensino secundário, não sei se acabou o doutoramento, se não, mas estava a fazer o doutoramento, portanto era alguém que tinha uma maneira de estar e de se colocar e de escrever um bocadinho diferente de apenas, digamos, dos temas mais imediatos do Chega. Não, enfim, não sei bem o que é que poderá acontecer. Agora, há uma coisa que nós temos, várias coisas que é necessário ter aqui em consideração. Ponto 1. Este tipo de partidos, quando nasce e quando cresce e quando pelo menos inicia o seu processo de crescimento, não digo que aconteça com todos, mas com muitos deles, são muito dependentes de uma figura muito carismática e que tem uma intuição política muito forte. O que é que seria do Reform no Reino Unido sem Nigel Farage? Nigel Farage é alguém que neste momento, enfim, nas sondagens aparece com mais 10 pontos de vantagem para o segundo para o segundo partido, que é o partido, já nem sei, penso que neste momento é o Partido Trabalhista, que às vezes ali flutuações, mas uma vantagem muito grande, e não é apenas essa vantagem, está a ganhar eleições municipais. Vamos ver o que é que acontece nas próximas, que também são regionais, no país de Gales e na Escócia, e portanto, e está a conseguir algo, por exemplo, aqui em Portugal, o Chega não conseguiu ainda, que é ter figuras relevantes e não apenas segundas linhas do Partido Conservador. Mas temos também o caso de, enfim, família Le Pen em França, com evoluções e até com dissidências dentro da própria família Le Pen, não é? Portanto, com uma sobrinha de Marine Le Pen a ir para outro partido. Temos a Holanda com Wilders, também uma pessoa praticamente insubstituível. Mas não são todos assim. Há partidos destes que são, às vezes, um pouco distintos e diferentes. O caso, por exemplo, da alternativa da AfD na Alemanha, onde já teve vários líderes, que ele é um bocado confuso, que ele nasceu, aliás, de uma forma até um bocadinho académica, quase, nasceu na academia, com economistas, e depois foi tomado, por assim dizer, por outras figuras de tipo diferente, para não dizer bastante extremista, e muitas vindas do leste, da Alemanha de leste. Portanto, é um caso muito, muito distinto. No nosso caso concreto, percebe-se muito bem que André Ventura é alguém que tem uma intuição e um faro político extraordinário. Porventura, dos políticos de motivo em Portugal, aquele que tem mais essas características. Ele tem uma intuição para aquilo que pode dar ou não dar, digamos assim, em termos do que são aqueles temas que às vezes são subterrâneos, mas são conversa das pessoas, são inquietações das pessoas, e ele vai agarrando isso
e quando percebe, não tem problema nenhum em de um dia para o outro mudar de posição, em de um dia para o outro dar uma cambalhota na linha política do partido. Ele não liga sequer muito a isso, ele não liga muito ao programa, ele nunca ligou muito, já teve programas liberais, já teve programas iliberais, já teve um pouco, liberais em termos económicos, já teve um pouco de tudo, e é capaz, quer dizer, ele resiste a tudo. Ele tem aquela gafe, por exemplo, aqui a semana passada, que há 10 dias, 12 dias, da Burger Fest, e deu a volta àquilo com uma tranquilidade brutal. Quer dizer, aquilo era capaz de ser o pesadelo de um Montenegro, de um Cordeiro, de um Pedro Nuno Santos, até de um Marcelo Rebelo de Sousa, como porventura aquilo tal, sacudiu Fugiu, como se costuma dizer, fugiu para a frente, mas com outra mentira também, não é? Epá, mas também, sobre o número de viagens do Presidente da República. Sim, disso, o número de viagens, quer dizer, que uma coisa que as pessoas têm noção de que há muitas, e portanto, se o número não está certo é como o outro, são muitas, pronto. O problema é que o eleitorado dele também completamente indiferente em relação... É indiferente. E depois nós vemos pelas reações àquilo que ele... por exemplo, as reações a esse caso era basicamente os outros também se enganam, e então quando ele mente, os outros também mentem. Sim. E ele apanha também uma fase muito favorável para o seu perfil, digamos assim. E há uma coisa que eu acho que ele também usa muito bem, e isso nota-se muito bem se nós repararmos, por exemplo, num sítio que eu frequento pouco, mas de vez em quando vou lá ver para perceber, em vários órgãos de informação, que são as caixas de comentários. E percebe-se algo que é, para boa parte daquele eleitorado, se a comunicação social diz preto, é porque é branco. E nem vale a pena... E isso é muito culpa da comunicação social. Muito culpa da comunicação social. Há comentadores de televisão que neste momento são propagandistas do Chega, pensando que estão a fazer o contrário. Sem dúvida, E portanto, e isso faz... quando a gente diz que o problema é as redes sociais, é evidente que isto é multiplicado pelas redes sociais, mas muitas vezes na origem está uma percepção de que a informação não tem a independência, o rigor, o equilíbrio que se espera relativamente a outros temas. Mesmo que tenha, quer dizer, aquilo já está estragado, quer dizer, já é um ambiente estragado, e isto passa-se, não é só em Portugal, sabemos que isto passa-se noutros países, e é um tema que nós, profissionalmente, devíamos meditar sobre isso. Mas, independentemente disso, o nosso Chega, digamos assim, sempre teve este problema dos quadros. Pronto. Porque até no início havia figuras que que ajudaram o André Ventura a fundar o partido, que numa certa altura chegou a ser o seu número 2, que era, penso que o nome é Rui Afonso de Sintra. Ele foi candidato por Sintra, ainda tem uns cartazes, tentou formar outro partido. Nuno Afonso. Ele zangou-se, houve problemas terríveis em alguns congressos, contestações, coisas nos tribunais, tudo, mas ele foi sempre impondo da sua vontade. Também, em parte, porque quem ali estava percebia que ele é que era a mais-valia. Portanto, ele é que tinha a intuição, ele é que conseguia os votos, e sempre que... quer dizer, a estratégia foi uma estratégia de alto risco. Quando ele, por exemplo, nas eleições de há 4 anos, autárquicas, candidata todo o bisqueita deste país, correu o risco terrível de lhe saírem muitas cartas viciadas, como saíram. Mas ele sobrevive a isso, aquilo passa, sabe? Ninguém conhece aquelas pessoas, passaram uns tempos, já desapareceram do radar. Ele foi sempre ocupando o espaço todo, mesmo quando percebe-se que no grupo parlamentar algumas pessoas foram emergindo, mas pouco a pouco, e ele nunca deixou totalmente espaço para elas, porque quando eram as coisas mais críticas ele estava lá. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Comissão de Inquérito às Gêmeas. Ele não era, quer dizer, ele não pode estar em todas as comissões de inquérito, não pode estar em todas as comissões parlamentares, mas nas audições que tinham transmissões em direto, depois aquilo desapareceu das transmissões em direto, as pessoas cansaram-se, ele estava lá para fazer melhor, quer dizer, e a pessoa que lá estava até habitualmente era uma pessoa que se percebeu que se tornou muito próxima dele, que era aquela que tinha vindo do PAN, a deputada Cristina, que tinha vindo
Cristina Rodrigues tinha vindo do PAN, quer dizer, uma viragem assim um pouco bizarra, mas que tinha acontecido e, portanto, mas também é um sinal dos tempos, não é? E o sinal de como as coisas podem, quer dizer, eu ontem estava a ouvir numa rede social, já não sei qual, uma das últimas das intervenções mais recentes da Joana Amaral Dias. Pá, e a Joana Amaral Dias está a ultrapassar pela direita o André Ventura, Sim. é ela que foi deputada do Bloco de Esquerda. Portanto, as coisas, isto é um mundo que de repente está, nós achamos que as pessoas têm referências ideológicas e tal, não, está tudo baralhado, tudo de pernas para o O ar. que era já não é, não O é? que era já não é. A Bem, Joana Amaral Dias cortou uma burca em direto sim, num foi debate esse nome da televisivo. burca, quer dizer, exatamente, isso anda aí viral nas redes sociais e, portanto, foi aí que eu descobri isso.